Bom dia, crianças. Eu já estava com muita saudade de vocês, né? Faz dias que a tia Yara não aparece por aqui, mas nesses dias todos que as outras tias estavam trabalhando com vocês, a gente está sempre assistindo e matando as saudades, tá? Antes que eu esqueça, vocês já vão pedir a mamãe, o papai, para separar aí um copinho com água, porque no final a gente vai fazer uma prece e pedir a Jesus para estar colocando o alimento necessário dentro desta aguinha. E hoje é uma aula muito importante, porque nós vamos falar muito sobre isso, sobre o alimento, tá? Nós vamos ler hoje uma história deste livro aqui, que é o livro do nosso amigo Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Meilei, e é do livro Pai Nosso, e vai falar uma história muito importante para a nossa reflexão nos dias atuais, tá? Então vamos nos preparar para ouvir a nossa história. Então, crianças, vamos agora nos preparar para ouvir o texto da história de hoje, tá? Então, o texto é o alimento espiritual. O professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar os aventureiros e malfeitores e, em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões, julgando-se bem educados, e outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superiores e inteligentes. Esqueciam-se dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia, reuniu todas as classes para a merenda costumeira, apresentando uma surpresa bem esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. Os meninos revoltados gritavam contra o que viam, mas o velho educador pediu silêncio e, tomando a palavra, disse-lhes: Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte da nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando-nos a conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação da nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa da nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento. Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos e, pouco a pouco, a vida dos meninos foi sendo retificada, modificando-se para melhor. Então, meninos, vocês gostaram da leitura de hoje? Muito interessante para os nossos dias que estamos vivendo, não é? Nós vimos lá no texto
que tem umas frases muito interessantes. Ela diz assim, ó, a gente ouviu dizer lá, imitar os malfeitores e gerando comportamento ruim. Tem crianças que às vezes ouve os programas de televisão, os desenhos animados, aí tem alguns tipos de comportamento e as crianças ficam querendo imitar, fazer igual está acontecendo lá no desenho, no filminho. Então o que acontece? Isso vai gerando comportamento ruim, né? E brincadeiras também de mau gostos. Às vezes a gente vê nos desenhos, nos programas, muitas brincadeiras de mau gosto. E às vezes as pessoas querem imitar, fazer igual. E isso gera indisciplina, gera mau comportamento, né? Então, aí as crianças esquecem dos bons conselhos dos pais, dos professores e querem fazer só o que o programa do celular, o desenho, da televisão, da internet, às vezes é mais interessante. E a criança às vezes julga que aquilo ali, quem usa aquele tipo de desenho, de exemplo, às vezes se torna mais inteligente, não é? E outra coisa também, que lá fala que a gente, quando começa a ver muito a internet, a televisão, esquece os bons livros, que é esses livros que a gente tem que ter em casa, né? A boa leitura, que é os livros tanto para criança quanto para adulto, que tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o Evangelho da Meninada. Provavelmente vocês devem ter, os pais de vocês devem ter bastante livros em casa e que possa estar lendo, possa estar utilizando para pegar os conselhos desses livros, não é? E lá também fala que do mesmo jeito que a gente come o pão saudável, o alimento saudável, as frutas, esses alimentos, a nossa comida, o almoço bem feito, feito pela mamãe, esses alimentos são importantes para o nosso corpo, para o nosso físico, para manter a energia do nosso corpo. Mas as leituras boas, as coisas boas que a gente vê nos livros, os exemplos bons, é o alimento bom para o nosso espírito, para a nossa mente. Então, aqueles exemplos de coisas podres, deterioradas, amargas, azedas, são as coisas ruins que a gente vê na televisão, as reportagens que entristecem, né? Os exemplos ruins. Esses aí são os alimentos ruins para o nosso físico, para a nossa mente, para o nosso espírito. Então, esses a gente não pode usar. A gente tem que usar coisas boas, leituras boas para o nosso espírito e alimentos bons para o nosso físico, para aumentar a nossa energia física, né? Que a leitura, ela é fonte de saúde espiritual. Então, quando a gente está fazendo uma leitura boa, vendo um filme bom, enriquecedor, a gente está dando saúde espiritual para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito. E quando a gente dá tem saúde espiritual, nós vamos manter a nossa paz, a nossa amizade com a mamãe, com o papai, com os irmãozinhos, tudo vai colaborar para o bem dentro de casa, né? Do mesmo modo que gostamos dos alimentos saborosos, nós temos que gostar das leituras boas, dos bons vídeos no celular, das aulinhas de evangelização, onde tem ensinamentos bons para a nossa vida, para o nosso espírito, né? A saúde do corpo e da alma, elas devem estar juntos. Do mesmo jeito que nós alimentamos o nosso corpo, nós temos que alimentar também
o nosso espírito. Então nós devemos, crianças, evitar essas coisas que dão mau exemplo. Desenhos que falam palavrões, que respondem o papai e a mamãe, que ensinam a brigar com os irmãozinhos, com os colegas. E quando a gente vê, a gente não tomar isso como exemplo, porque isso faz mal para a nossa vida, para a nossa paz interior e para a nossa paz dentro de casa. Então vamos preferir alimentos saudáveis na nossa alimentação, para o nosso corpo, e alimentos saudáveis para o nosso espírito, que são as boas leituras, tá? Então agora nós vamos pedir ao Papai do Céu para abençoar a nossa aguinha, né? E para ele estar colocando o alimento necessário nesta água, o alimento bom, para dar paz para o nosso espírito, para nos dar tranquilidade, para nos dar bons exemplos, para nos dar paz dentro de casa, com a mamãe, com o papai, com todos os nossos irmãozinhos, tá bom? Então vamos pedir a Jesus que abençoe o nosso dia, que abençoe a nossa família e que abençoe, Senhor, esta água que se encontra com cada um de nossos coleguinhas. Que o Senhor possa colocar o alimento necessário nesta água, Papai do Céu. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e guarde toda a nossa família. Que assim seja. Então, crianças, um grande beijo para vocês. E eu tô morrendo de saudade, uma vontade de ir lá na nossa salinha, brincar com vocês, ver vocês correndo por ali. Mas logo, logo vamos pedir ao Papai do Céu para que isso passe logo e que nós possamos voltar ao normal e continuar com a nossa vida, com as nossas aulinhas, com os nossos aprendizados. E não esqueçam, sejam crianças inteligentes. Ouçam os bons conselhos dos livros, do nosso amigo Chico Xavier e do papai e da mamãe, tá bom? Um beijo para vocês, eu estou morrendo de saudade.